Agora sim, voltei. Não sei por que minha conexão caiu. Tinha começado a introdução até que o Otaviano chegou e a conexão se desfez. Então vou esperar as pessoas voltarem aqui para esse papo sobre o Extreme Makeover Brasil, reality show com formato internacional que estreou no Brasil agora no último dia 10 de março, exibido pelo canal GNT e apresentado pelo senhor Otaviano Costa, grande comunicador com o qual já tive o prazer de trabalhar há um tempo. Já levei para dar palestra para os meus alunos e vamos esperar ele voltar aí, ver se a conexão agora não cai. Peraí que ele mandou um WhatsApp. Caí e voltei. Acabei de mandar ele pra ele. Vamos esperar ele voltar e bater esse papo aqui sobre o programa que estreou no GNT. Já tem 5 episódios que estão disponíveis no GNT Play. Disponíveis no GNT Play para quem quiser participar. Cadê ele? Cadê ele? Vamos ver se agora a conexão não cai, por favor. Santa Internet. Aqui direto de Friburgo, meu refúgio serrano. Conectando. Será que agora... Alô? Foi, tá ruim o sinal, gente. Também, peraí. Aqui, melhorou o sinal? Você, conseguindo te ouvir, Bruno. E aí? Melhorou? Alô, melhorou. Peraí. Eu acho que sim, eu tô te ouvindo agora. Você falou melhorou. Tá, então vamos tentar? Vamos tentar, vamos tentar. Vai. Eu fiz até uma Você tá travado na tela para mim, mas eu tô te ouvindo. Caramba, aqui tá normal. Será que eu mudo de cenário? O sinal tá péssimo, é. Deixa eu mudar de cenário para ver se eu chego mais perto da minha fonte de internet e ver se melhora. Para quem tá chegando e tá ouvindo a gente não tá se ouvindo, esse é um papo sobre o Extreme Makeover Brasil que o Otaviano tá apresentando no GNT, e a ideia é discutir um pouco sobre o programa. Eu vim para a fonte da minha internet, aqui deveria funcionar. Será que foi? Alô? Eu acho que por enquanto eu tô te ouvindo. Ah, então vamos. Não tem o verde que eu tinha antes, mas acho que rola melhor. O que não importa não é o cenário, é o conteúdo. Exatamente, exatamente. Vamos falar com você. Obrigado por atender o chamado aí de última hora. Não, prazer foi meu. Eu te adoro. Adoro que você pratica, né? Mesmo aí, não só na teoria, mas na prática, né? Juntos também. Prazer. Pois é, acho que a ideia é essa, né? Para a gente poder ensinar, a gente tem que saber fazer, né? E a gente tem que continuar fazendo. Eu também acho, eu também acho. Acho que essa é a ideia. Cara, eu assisti, para quem tá chegando agora, a gente vai falar do Extreme Makeover Brasil, reality que o Otaviano tá apresentando no GNT, desde o dia 10, foi dia 10 de março que estreou. O primeiro foi dia 10, isso. Já são 5 episódios no ar, vai o 6º agora amanhã. Amanhã, sempre 9h30 da noite, às terças, que estreia. Isso, os inéditos, né? Exatamente. Aí, eu já tinha lido muito sobre, assim que você foi anunciado que você ia fazer o programa, a gente até falou rapidamente sobre isso, e aí eu tinha alguma expectativa e falei assim, o que será que vai acontecer? Porque eu achava que era um bom encaixe para o GNT, mas ao mesmo tempo era uma novidade para o que o GNT tinha de conteúdo, e eu estava muito ansioso para ver como é que ia ser você conduzindo isso tudo. E aí eu separei algumas coisas aqui para tentar dar um sentido nesse papo, barra entrevista, barra live. Vamos lá. Tá. Primeiro, assim, é um desafio você trazer um formato que já existe lá fora, que as pessoas já têm algum costume e conhecimento sobre o que é o programa, para a realidade brasileira, assim. Explica pra gente, assim, qual é o desafio inicial de vocês, como é que é o programa, para quem não assistiu ainda, entender do que a gente está falando. Tá. O Extreme Makeover Brasil, o Extreme Makeover, o Home Edition, porque o Extreme Makeover tem várias edições. E no Brasil ele já teve o Social Edition, que era só relacionado a ONGs e instituições. Essa é a edição das casas, o mais famoso de todos os formatos deles. Ele foi criado em 2002, 2003 nos Estados Unidos, e desde então foi um sucesso em muitos países. E finalmente chegou aqui no Brasil. Quando me convidaram, eu tinha acabado de sair do Grupo Globo, e de repente, 4, 5 meses depois, o Grupo Globo mesmo me chamou para esse projeto, e eu falei, uau, no GNT? Como assim, gente? É um programa popular?
O GNT, ele não tem uma vocação tão popular assim, lugar de conversa, de formato, de acabamento. Mas eles me explicaram que o canal estava querendo buscar exatamente isso, uma coisa um pouco mais abrangente, né? Por isso, um comunicador do meu perfil. E quando eles me disseram que eu poderia trazer a minha personalidade para dentro desse formato, que tem, assim como todos sabem, uma Bíblia, né? O que é a Bíblia? A Bíblia é o manual de instruções do formato. Quando você compra um formato, nesse caso da Endemol, lá você tem que ler de A a Z os do e don'ts, né? O que você pode e o que você não pode fazer, o que você tem que repetir. E assim a gente foi com essa Bíblia, essa liberdade de eu poder trazer para o perfil, para o formato, o meu estilo de comunicar, de fazer. E conseguimos, desde a curadoria da escolha das famílias, que eu tive a chance também de participar, de dar a nossa cara brasileira a essa versão tão famosa. Gera uma ansiedade, gera um receio, exatamente pela comparação, a iniciar pelas casas. Porque quando você olha o Home Edition americano, que os caras derrubam uma casa gigantesca da noite para o dia, você fala assim, como que eu vou fazer isso aqui? Primeiro, tem uma lógica. A engenharia americana, ela é feita basicamente, as construções de drywall, um material... Drywall, sim. É um papelão se comparado ao nosso tijolo. E aí é muito mais simples derrubar tudo. Enquanto a alvenaria brasileira, por mais que as casas sejam muito menores, é um desafio muito maior, muito triplicado. E temos apenas 10 dias para fazer isso. Então, essa combinação inicial de... Primeiro que eu sou filho de engenheiros também. Então, eu gosto de arquitetura, eu gosto de engenharia. Sempre foi um papo muito recorrente na minha casa. Eu e a Flávia, em 14 anos juntos, já fizemos 4 reformas. Então, a gente gosta muito disso. Então, assim... É o formato que me seduziu, é trabalhar com um canal que eu nunca havia trabalhado, nenhuma vez eu trabalhei com o canal da Globosat, foi a primeira vez, e a Endemol, que a Endemol, para quem trabalha com entretenimento, pertence a um certo Olimpo de admiração, porque o que ela já tem de cases e formatos vencedores pelo mundo afora, você fala assim, uau, eu nunca trabalhei com eles. E além deles serem donos do formato, eles também são produtora. E colocaram o Extreme também num nível de qualidade muito grande que me deixou muito feliz. Estou muito feliz com tudo. E é um projeto que não é um projeto barato, né? Não só pela construção em si, mas justamente pelo timing que ele tem de execução, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então é um senhor investimento audiovisual realizar uma coisa como essa aqui no Brasil, ainda mais num canal que é um canal mais nichado como o GNT, né? Exatamente. Se a gente cruzar duas frentes de custos, a gente se assusta, porque tem um custo de obra e o custo de TV. E o custo de TV está totalmente no mesmo sarrafo da obra. Porque para uma entrega dessa, você tem que estar muito atento a todos os detalhes. É uma espécie de reality mesmo, de câmera ligada o tempo todo enquanto a transformação está acontecendo. E nós gravamos sempre, para quem quer entender como funciona, a gente abre uma casa hoje. O que é abrir uma casa? Eu chego lá com um busão, paro em frente, um ônibus em frente à casa das pessoas. A partir desse momento, se abrem 10 dias. Eu tenho 10 dias para entregar essa casa. Nesse primeiro dia, vamos imaginar assim, o dia 1 eu abro a casa 1. No dia 2, eu estou começando a demolição dessa mesma casa. Câmera gravando, já temos obra acontecendo. No dia 3, eu estou abrindo a segunda casa. E no dia 4, eu estou fazendo a demolição. Ou seja, nos dias seguintes a cada abertura, eu estou demolindo 2 casas simultaneamente. E assim temos 2 timelines que correm em paralelo de produção e de obra. Eu achei que era no final de uma que você estava começando a outra, não perto, assim. Por uma questão de logística, de obra, de time, São Paulo. Estamos na grande São Paulo, né? Porque por uma questão logística também, a gente quis testar todos os modelos, né? De um jogo de erros e acertos, fazendo numa área de uma zona de mais segura, entre aspas. Então fizemos só em São Paulo. O Brasil ainda está dentro do nosso radar. É uma grande possibilidade. Agora, a gente falou, por uma questão de logística, distância, trânsito, às vezes leva 1 hora para chegar numa casa. E muitas vezes a estratégia era tentar fazer 2 casas que ficassem numa distância até relativamente perto, próximas uma da outra, para que a equipe pudesse deslocar com uma base só. Fizesse uma base só para camarim, uma base só para catering, para alimentação, uma base de log. O log não para. O pessoal que faz o log, quem sabe que é isso, quer pegar o material e já ir logando para mandar para ele de edição, tem uma base gigantesca com pessoas trabalhando o tempo todo, logando o material, enlouquecidos, porque são várias câmeras, 2, 3 câmeras por casa, trabalhando full time, com um elenco e sem elenco, porque tem o time-lapse da obra, tem
o telhado que cai, que tem que estar com a câmera gravando ali, o cano que estoura. Então, é um custo alto. Que às vezes acontece. Muitas vezes. Um custo altíssimo para um programa de televisão, independentemente de ser GNT ou não, e com um sarrafo de produção muito grande também. E da onde você diria que veio mais o tempero brasileiro? Saiu da onde? É das pessoas? É da sua condução? É do nível de choro? Eu chorei em todos os episódios. Eu não sou de chorar vendo televisão. E olha, e é legal você dizer isso, porque pra gente é muito especial. Porque para se tornar um programa, olha a palavra que eu vou usar, piegas, ou sensacionalista, Pulo. é um pulo, um chorinho a mais. Né? Eu acho que a gente está conseguindo a edição, a direção, fazendo uma curva certa, para a emoção bater no topo, o topo necessário para você entender o drama, a carga emotiva daquilo, o esforço dessas pessoas, mas sem passar, sem a gente precisar enfiar muito o dedo na ferida, sem precisar devassar muito a vida da pessoa, sem precisar explorar tudo aquilo. E isso é gostoso. É você fazer uma sinfonia de várias emoções, porque tem diversão, tem a tensão, tem a adrenalina da obra, tem o tempo correndo contra, tem a chuva que cai, tem essa emoção das famílias. E eu acho que o tempero brasileiro vem. Eu acho que, a começar pela arquitetura das casas brasileiras, que é totalmente diferente, depois vem a história dessas famílias e vem aí com a condução minha, assim, dando esse tom meu que ficou, acho que, de um jeitinho muito próprio. E acho que legal essa coisa de gerar identificação, né? Que é o caldo principal de fazer televisão, né? As pessoas se identificarem com aquilo. Então, mesmo eu agora, por exemplo, estou numa casa que é uma casa da minha família, mas não é onde eu moro em apartamento. Então, assim, você tem uma boa parte do público que está te assistindo que talvez não mora em casa, né? Talvez tenha uma referência de casa na família, mas que mora em apartamento, e você conseguir se identificar com aquela história e gerar alguma coisa além de só emocionar. Assim, porque geralmente eu tenho me emocionado mais no final, perto das entregas. Em alguns poucos casos eu fui logo do início e falei, meu Deus, vou chorar nesse aí demais. Agora sem brincadeira, ontem eu assisti 3 episódios, hoje eu assisti 2 dos 5 que já estão disponíveis. Eu sonhei a noite inteira com obra e acordei com papel na mão, pensando o que eu vou derrubar de parede na minha casa, no meu apartamento. Acho que é o poder da televisão, né? Exatamente. E um formato. E olha, Bruno, você conhece um pouco da minha história. São 30 anos fazendo isso. Comecei lá atrás em rádio, depois MTV, meu primeiro SBT, MTV. Eu fiz de tudo nessa vida já. Eu já havia feito todos os formatos possíveis, imagináveis e imagináveis, ao vivo, gravado, externo, interno, estúdio, plateia, ator, apresentador, tudo. O Extreme está sendo, para mim, a mais fantástica viagem de entretenimento, a mais bonita viagem para mim de entretenimento, que eu pude, através do meu talento, de um formato, de um programa de televisão, poder fazer algo realmente perene para as famílias. Não deixar só a emoção pela emoção, sabe? Não é tocar um piano, cantar, não é fazer uma cena somente, não é só fazer algo que, através da emoção, a pessoa guarde no coração. Além disso, a gente está deixando um legado para as famílias, para as histórias dessas pessoas que, assim como você, outras tantas que querem reforma na sua casa ou que nem tinham parado para pensar, são provocadas. Então, a gente está gerando uma série de pequenas válvulazinhas de reflexão e de instalação de ideias e de pensamentos que me fazem muito feliz. Assim, eu estou muito feliz com a realização do projeto, com o que a gente conseguiu fazer até agora. E uma coisa legal de diferente na sua carreira também, não inédito, mas assim, você sempre foi um cara muito da temperatura do ao vivo, né? Sim. E agora você está fazendo um programa que depende muito de edição também, mas que tem uma carga ali. Eu acho que a tua experiência de ao vivo, a tua bagagem de ao vivo, traz para a gravação do programa. Você concorda com isso? Concordo. É um live show. É um reality. As câmeras estão ligadas. Caiu o telhado, cadê o Ota? Puxa, porque eu fico numa van às vezes. Não dá tempo da gente ir para a base. Porque, Ota, deixa eu só fazer aqui com uma engenheira, porque tem os momentos do squad, né? Que são mais 4 pessoas, 4 profissionais comigo. Deixa eu gravar com a Bruna ali sobre a questão da hidráulica lá. Espera um pouquinho na van e volta aqui. Eu tô na van, de repente alguém mexeu num forro da obra, alguém da turma de operários, os funcionários, os peões de obra, né? Eles tocam num teto, cai o teto, chama o Taviano, vamos fazer uma coisa aqui. Bom, a gente acabou de cair um teto aqui, é live show mesmo. Então, assim, e não só na hora da obra, na hora da surpresa das famílias, na hora do acontecimento. Não vou falar para a família voltar e chorar de novo, não tem isso. Então, é entrar, câmeras todas, e é legal que todo mundo fica nesse setup, né? Fica
nesse pré-estresse que gera essa dobrada de atenção, reação e assim por diante. Ou seja, não é aquele gravado que é feito como se fosse ao vivo, que dá para você a mesma adrenalina. Na hora de tocar o ônibus, por exemplo, eu faço uma vez só. Esse é meu combinado com eles. Primeiro, para não perder a carga emotiva deles. Eles acabaram de sair do carro. Vamos fazer uma vez só, gente, porque você sente a energia. Quem está ali na arena, no set, na RP, é só de lembrar. É uma emoção, é uma transformação na vida. De novo, aquele papo da força desse programa na minha vida. É uma transformação fundamental na vida dessas pessoas. Então, assim, imagina a ansiedade delas, imagina a nossa. Porque, diferente de uma obra, esse é um ponto legal, diferente de uma obra comum, que você acompanha com o arquiteto, ele vai te dando feedback, você fala, não gostei não, peraí, volta com isso, vamos refazer? Não. Quando as famílias se inscrevem, elas nos dizem algumas coisas sobre obra. A gente faz uma espécie de pesquisa que vai afunilando até a arquitetura mais perfeita para eles. Mais moderna, mais clássica, com menos cores, com mais preto e branco, sem jardim, com concreto, com madeira, não sei o que lá. Depois desse desenho deles, a gente compila num pequeno briefing. Quando as casas são aprovadas, lá na pré-produção, os arquitetos já começam a fazer um pré-trabalho ali para poder gerar uma pré-produção de obra também, já comprar materiais, algumas coisas. Mas a gente não sabe se ela vai gostar, porque durante 10 dias o cliente sumiu da obra. Os arquitetos, os engenheiros, todo mundo começaram a fazer a obra e o cliente não entrou até hoje para ver. Então, naquele 10º dia, quando o ônibus sai da frente, é uma suspensão que você vive. Será que vão gostar do que a gente fez? Graças a Deus, o feedback até agora é de 100%. Outra coisa legal, assim, tem essa temperatura toda, mas o programa ele é muito bem amarrado na edição pelos depoimentos, que é uma coisa que, como produtor de televisão, sempre me angustia muito você perceber que são entrevistas gravadas, obviamente, depois de muita coisa aconteceu, só que elas são necessárias para o roteiro do programa fazer sentido. E tem essas entrevistas não só com você, com o squad, mas com a família. E aí aquela coisa de a família lembrar do que ela estava sentindo e como foi quando aconteceu aquilo. A chance disso dar errado, de você perder o encaixe daquilo, é muito grande. Isso é uma coisa muito mais comum em tradição de televisão americana do que de televisão brasileira, né? Isso acho que está funcionando, pelo menos pelos episódios que eu vi até agora. É legal você dizer isso. A gente chama... existem 2 locais de depoimento, né? Vamos chamar de 3 locais de depoimento. Existe no ônibus, que é onde vocês veem nós, do squad, eu, fazendo ali dentro do ônibus a costura disso. Aí tem o on the fly. O que é o on the fly? Que é durante a emoção. Ou seja, o diretor sentiu que eu estou emocionado ali, sentiu que tem uma coisa ali a ser dita, que é quase falando com um amigo, é quase quebrando a 4ª parede. Eu viro e olho para a câmera, gente, eu estou emocionado porque eles estão felizes de estarem fazendo isso. E é tudo tempo presente, você não pode falar no passado. Então a costura, presta atenção que o tempo de verbo é tudo no presente, não tem nem futuro e nem passado. Então também é desafiador. Então aí tem o on the fly, e o segundo, e o terceiro e último é quando a família está sentada no local que eles acabaram de entrar. E como é que isso funciona bem? Porque em cada casa tem um gestor de conteúdo, uma criativa, um criativo, que ficam com uma caneta, com fone de ouvido o tempo todo, ouvindo os lapelas, a conversa. Em cada cena ele marca lá, quarto do filho. Fulano falou isso. Ele vai anotando num papelzinho, ciclano chorou, não sei o que lá, ou falar, não sei o que lá. Quando ele tocou com a mão na parede e sentiu o mofo, ele começou a espirrar. Ele começa a fazer uma pequena biblioteca de lembranças. Porque o ônibus acontece depois. Aquela costura que você viu fazendo é depois. Então, no mesmo dia da entrega, mas depois. E aí, só que lembre-se, eu faço uma costura de 10 dias. E os 10 dias estão aqui. E graças a Deus eu ainda não sofro de falta de memória. Então eu consigo pegar e você... mas isso que eu ia falar. Você muito mais, o pessoal do Squad já tem alguma experiência também, está pegando essa experiência, mas vocês têm isso também com os personagens, né? E eles sempre aparecem ou no ambiente que eles acabaram de receber, ou num ambiente único que se repete em todos, que é meio que uma sala meio alaranjada ali, que eu já reparei que é a mesma de todos. Aquilo é dentro do ônibus também? Não, a sala alaranjada é na casa da pessoa. Não. Tem um mesmo cenário que várias famílias de episódios diferentes aparecem. Comentando alguma coisa. Não é a hora que eles estão em frente à casa, não? Cada um fala em frente à casa?
Não, é o mesmo setup, o mesmo cenário. Em 3 episódios diferentes eu já vi família aparecer. Uau, então você tem razão. É um setzinho que foi montado para que elas fossem contempladas no mesmo local. É um setzinho. Você tem razão. Você tem razão. Você tem razão. Tem que Perdão. ser, é sempre antes da casa, antes da entrega. Então, eles falando de alguma coisa antes da entrega que ajuda a costurar as Isso, emoções. isso. É Só o que, assim, antes, durante e depois. essas pessoas não estão acostumadas a como é que é a dinâmica toda. Então, assim, é uma necessidade de direção dessa galera sem tirar a espontaneidade que é absurda, né? Nós temos um grande diretor em cena lá que eu tenho a felicidade de estar trabalhando com ele. Nunca havia trabalhado. É o David Feldon. E ele tem uma maestria de conduzir isso com muita delicadeza para que não se torne... Porque assim, o caos para virar eu sempre brinco isso, produção de televisão. Produção de televisão é sempre um caos. Agora, o caos para virar um inferno é isso aqui. E isso depende muito das pessoas que estão na tutela, seja na comunicação, com o microfone na mão, ou por trás das câmeras liderando o time. É que nem é o líder do barco, né? O comandante do navio. Então, se esse cara perder um pouco a mão no destempero, no desequilíbrio, na falta de atenção, na falta de tudo que a gente sabe que é fundamental para fazer bem feita essa orquestra, vira um pandemônio, vira um inferno, esse caos vira um inferno. Mas a gente consegue ficar só no caos. E esse diretor consegue, com o time lá da Endemol, manter bem as coisas frescas na memória, as lembranças de cada pequeno micro episódio dentro dos episódios. É muito bacana perceber a condução. E tem a coisa também que eu reparei, assim, que acho que funciona muito bem, a família nunca sai de cena, né? Além da memória da casa, do que eles falaram, de vocês fazendo referência ao que de cada família traz de identidade para aquele projeto, não ser só obra, tem as intervenções deles, das experiências que eles estão tendo, né? Acho que isso é uma coisa que faz também uma identificação mais legal. Uma outra coisa que eu queria te provocar, não responda se você não puder ou não quiser. O formato original, quando foi ao ar no Brasil, ele foi ao ar no Discovery Home and Health, que é o concorrente número 1 do canal GNT. Tá. Traz para cá, e acho que essa chegada desse tipo de programa no GNT é um movimento claro, na minha cabeça, de indústria, do GNT querendo se aproximar do Home and Health, que tenta falar com o mesmo segmento de público, mas sempre teve uma audiência muito maior do que o GNT, apesar do GNT ter mais prestígio, eu diria, como televisão. Agora, tem isso de trazer um formato para cá, que acho que pode trazer um público, e de uma certa forma, é uma versão mais legal porque é na nossa língua, é um outro formato de programa, mas é um Irmãos à Obra que faz muito sucesso no Home and Health, com o Otaviano Costa Frente. É uma guerra de televisão, GNT versus Home and Health. Não sei o que você pode falar sobre isso, qualquer coisa me derruba aí. Não, pelo amor de Deus. Olha, eu preciso estudar isso, você sabia? Eu preciso estudar isso. Acho que você estudou bem esse ponto e eu não estudei bem esse ponto aí, especialmente sobre número de audiência e sobre essa guerra. Eu acho que o GNT, quando veio com essa proposta, a única pergunta que eu havia feito é por que tão popular? Porque eles querem atingir, ampliar o radar. Mas eu não parei para analisar se era por uma concorrência ou se era por uma necessidade de ocupar essa prateleira também. Eu acho que o GNT já tem uma vocação com decoração, com arquitetura que está ali, né? A Casa Brasileira, tem o Decora e outros formatos. Exatamente. Mas eu acho que eu preciso estudar isso para te dar uma resposta mais clara. Assim. Não estou fugindo da raia, não, porque realmente eu não tenho essa... Eu não estou com o escopo disso inteiro para te trazer de volta uma informação mais sólida de mercado. E acho que muita coisa assim, que um dos grandes sucessos do Home and Health é o Irmãos à Obra, que passa a torta direito do tempo todo. Então, assim, que vamos fazer uma obra em alguma casa, blá, blá, blá. Tem um outro formato, tem uma outra dinâmica de programa. Mas, de uma certa forma, até se você olha rápido, o teu physique de role, digamos assim, é muito parecido com os gêmeos. Eles são bonitos, inteligentes, O louco, né? Só não são tão grisalhos como você. São vaidosos assim também, São vaidosos, são altos, são esbeltos, mas enfim. Eu acho Posso falar que eu não conheço a cara deles? Eu juro por Deus, você não me mate, não. Olha, só para você ver que eu preciso estudar mais esse universo. E é engraçado, porque você está mexendo numa coisa, mexendo num bom sentido, porque lembra o meu trabalho como ator. Sabe como é que funcionava o meu trabalho como ator? Eu fiz uma personagem chamada Pirulitona, lembra? Na novela Morde a Sopra, que era um homem hétero que, para fugir da polícia, se vestia de mulher e assim ele vivia como mulher para ficar enganando as pessoas. Eu lembro que quando eu recebi o convite da Pirulitona, eu tinha como referência vários filmes, entre eles aquele do Jack Lemmon com o Walter Matthau, que era o Quanto Mais Quente Melhor, né?
né? Que era, ele fazia exatamente isso, e outros mais que já fizeram a mesma coisa em vários filmes. E eu tinha como filosofia profissional de não olhar para ninguém para criar o meu mundo, para criar o meu universo, criar as minhas parábolas de acontecimento. E se por acaso lembrar alguém, ou se por acaso ser referência a alguém, vai ser realmente um encontro do destino. Talvez eu tenha, sem querer, não querido prestar atenção muito nos satélites que me cercavam, ou que cercam o programa, ou o GNT, nesse mesmo DNA. Porque, por um lado, me deixa, como chama? No meu molde, não me deixa... Porque imagina, se eu olho... Porque a gente é danado, né? Você olha para uma coisa e fala assim, olha que legal aquilo. Aí, sem querer, inconscientemente, você pode estar praticando aquilo ou no jeito de apresentar, ou, de repente, no jeito de se vestir, ou no jeito... Tudo foi intuitivo junto com a equipe do GNT. Desde a camiseta com calça jeans, você pode reparar, eu não botei isso. Uma vez, outra tem uma camisa, mas é camiseta e calça jeans, é o cara da obra lá, estou indo lá fazer o dia a dia. Desde esses pequenos detalhes que partem do figurino, até a condução na hora de olhar para a câmera e falar no depoimento, é o Otaviano 24/7, praticando o que eu acho que é o meu melhor. Legal. Outra coisa, assim, tem toda a simbologia do que é uma casa, né? Ainda mais nesse momento que a gente tem que ficar em casa, quem puder fica em casa. Você falar de como as casas representam para as pessoas é um timing que certamente não foi planejado com a pandemia, mas que suscita um monte de reflexões nesse sentido também, né? Nossa, a gente estava falando sobre isso outro dia. A gente fez uma live com o Squad um pouco antes de um dos episódios no Instagram do GNT e falamos exatamente isso, de como o programa está exercendo esse papel ainda mais sobre essa reflexão do valor da casa, seja ela qual for, como for, novinha, velhinha, estragada, detonada, novinha, de quão importante a gente está dentro de casa, mas entendendo essa casa, né? Porque é legal que muitas vezes a rotina engole a gente descuida da casa. E você não sente o desconforto desta casa fora dos eixos, seja pela falta de reforma, pela falta de parede, ou pela necessidade que você sem querer botou na cabeça ontem à noite, porque você está na rotina. Mas a hora que você fica na casa e você começa a olhar para casa, é quase como olhar para um parceiro e para uma parceira que ficou, de certa forma, parado no tempo, renegado, ou não se deu o valor, ou não está dando valor ao relacionamento. É uma metáfora próxima dessa questão do casamento. Eu acho que tem uma coisa da casa que é preciso manter aquecido esse relacionamento, cuidadoso, ser gentil, gerar surpresas, reinvenções. Eu acho que a casa tem esse significado. E fora que é um casulo de proteção, é um casulo de renovação, é um casulo de choro, é um casulo de conforto. E essas pessoas, olha, os relatos que eu tenho recebido no meu Instagram ou no meu WhatsApp dessas famílias, Ota, que hora abençoada que você entrou na nossa vida, pois nós não saberíamos como seria o fato, nós ficaríamos nessa casa, mas seria muito mais desafiador para a gente ficar dentro dessas casas com esse tipo de obra, do jeito que eram as casas, seria muito mais difícil. O Extreme veio numa hora tão... E muito um trabalho em conjunto, né? Porque tem a coisa de trazer as pessoas de fora e o Squad, assim. Fala um pouquinho desse Squad, que tem uma questão de representatividade também, são 2 homens, são 2 mulheres. Negras. 2 mulheres são negras. Tem uma maker maravilhosa. Então, assim, tem uma preocupação ali também de quem é que tá botando a mão na massa, literalmente. Interessante como televisão também. A gente na curadoria estava muito atento a isso, né? De como colocar essas figuras no seu local certo, na conversa certa e com esse código, né? Com essa representatividade muito bem acertada também. Eu acho que a gente, modéstia à parte, conseguiu montar um time muito bem feito. Porque temos o Duda Porto, que é o arquiteto principal, que, por acaso, não é por causa disso, mas fez a minha casa e fez o meu estúdio do digital, o Watalab. E é um cara que trouxe para o Squad um expertise gigantesco e uma força, uma mão de obra muito gigantesca. Ele tem um escritório muito grande, então ele conseguiria embarcar nessas 10 casas simultaneamente, mesmo tendo todo o seu mundo paralelo, o que é um desafio muito difícil para qualquer arquiteto, seja ele pequeno ou médio. Para os grandes já é difícil. E os 4 têm um toque de popularidade, no melhor sentido da palavra, muito coerente também com o projeto, né? Tem. Tem muita gente mandando mensagem aqui, gente. Depois a gente dá um oizinho para vocês, tá? Daniel, a turma toda, aí, Emília, tá? O comunicador não resiste quando vê o seu público. Pois é. Desculpa, Bruno. Então,
Eu estava dizendo do Squad, do Duda. Você falou da coisa de cada um ter seu um pouco DNA popular. Tem, cada um no seu tom, cada um no seu jeito. O Diogo Oliveira, para mim, é o mais popular de todos, não só pela força na internet que ele tem no Instagram, mas pelo jeitão dele. O Diogo é um cara batalhador, foi um garoto pobre, conquistou na vida, lutou, conseguiu fazer obras significativas, arquitetura de ponta, atendeu uma alta ponta da pirâmide, e ele se fez e criou um universo próprio, mas ele não abandonou essa simplicidade e esse jeito de falar com o povo, com as pessoas. Aí acho que as duas meninas nessa composição trazem também isso, né? A engenheira Bruna é uma baita inteligente, aguerrida, destemida, o tempo todo falando de cálculos, de medidas, de distanciamento, resistência de materiais. E é o exemplo de que é possível, mesmo você vendo de uma classe social não tão abastada, você poder fazer a sua categoria profissional ser superior, né? Você fazer sua facul, você entrar, se formar e estar hoje numa televisão. E a Paloma fecha esse quarteto da mesma maneira, vem de uma categoria social não tão abastada, mas que deu a ela a chance de fazer um universo digital, como é o cenário de muita gente hoje, né? Que transforma a sua vida através do digital. E nela, nesse caso, mostra uma coisa que eu acho muito legal. As pessoas acham que o americano que tem somente a cultura de botar a mão em tudo, de fazer sua casa, de trocar o fiozinho, de levantar, fazer sua pintura, com aquelas maquininhas de cortar grama, o jipinho para ela sentar na grama. E se esquecem que o brasileiro, assim como a Paloma, bate a laje de casa, levantam suas próprias paredes, pintam suas próprias casas, fazem de tudo. São criativos à beça. O brasileiro, se não fosse... O brasileiro era para ser cientista da NASA, era para ter um representante o tempo todo lá, porque eles são geniais. Nós somos geniais. E a Paloma representa. E esse tom de chegar assim nas pessoas, reparando aqui sobre a sua condução, assim, eu reparei muito que é uma coisa natural sua, você toca muito nas pessoas, uma forma de tocar as pessoas também, de todo mundo que está ali, do próprio squad e tal, tem muito isso do toque físico. E a coisa, acho que do bordão, né? Que acho que talvez uma coisa que tenha começado com você lá do rádio. Certamente, tenho certeza que foi você que criou Toca Esse Busão. Não foi da direção, foi da... Não, foi o público. Mentira! Foi o público. Nós fizemos uma votação. Primeiro, te agradeço pelos elogios, mas foi o público nesse caso, porque a gente fez uma votação. Porque a expressão em inglês, para aquele momento em que o apresentador tira o ônibus da frente da casa, é "Move that bus". Tira esse ônibus daí. E a gente fez uma pequena pesquisa com o público e tínhamos chegado, nós chegamos a duas frases, dois bordões finais. Um deles era "Toca esse busão" e o outro esqueci, eu não lembro o outro. E o público, com a absoluta maioria, escolheu "Toca esse busão". Claro que a gente ajudou também a chegar nesse universo, porque a gente achou que tem que ser popular também, né? E a gente... Então, muito um momento, um programa de auditório quase ali, né? E tem outros momentos que eu também trouxe para o programa que o formato absorveu, que, por exemplo, foi uma iniciativa minha que o diretor super comprou a briga e o pessoal do Endemol achou o máximo e está em todos os episódios, é aquele momento em que antes deles irem para os 10 dias, eles viram para casa. No gringo não tem isso. E a gente fez e se dispersa. E é verdade, né? Eu me arrepio toda hora, porque é você olhar para uma casa que simboliza, bem ou mal, uma vida inteira vivida até aquele momento. Por mais que seja... Geralmente, quando eu começo a chorar. E aí, quando você vê, você tem que ir embora. Não tem nem 5, 10 segundos que você tem que piscar o olho ali, ir embora e virar para as casas. E é isso, o programa é isso. O brasileiro é isso, Bruno. A gente toca, a gente se abraça, a gente tem essa coisa latina do carinho. Né? Eu tento praticar o meu lado comunicador de auditório na medida exata, no tempo exato, porque ali é mais uma conversa, né? Ali tem uma coisa da conversa, os tons para cima. Tem episódio que você está um pouco acima, faz parte. Tem um episódio que está um pouco abaixo, porque você está cansado, é uma rotina estafante. Eu, por exemplo, tenho uma coisa que ninguém sabe. São 3 meses fora de casa, morando em São Paulo. Por mais que eu more no bairro, hotel, etc e tal, a cada dia o quarto vai fazendo isso. O cardápio eu tenho que ficar revirando ele para procurar. Todo dia é na rua, em São Paulo, o deslocamento é enorme, trânsito o tempo todo, sol, chuva, etc e tal, o estresse da obra, o estresse da gravação. E durante esse período de fevereiro, paralelo ao Extreme, eu apresentei uma sequência de uns 12 eventos para um banco, para o Bradesco, um tempão, e eventos que demandavam muito da minha voz. Então, o programa, acho que o que vai terça-feira ao ar,
você vai reparar que eu estou um pouco acima, porque eu acho que eu estava tão cansado que eu tentei compensar. Mas faz parte. São quantos episódios no total, primeira temporada? Seriam 10 casas, mas nós tivemos que interromper por conta da quarentena na 8ª. A gente está estudando e deve ser isso. A segunda temporada está garantida, tá? Na própria coletiva de imprensa, quando a gente anunciou o programa, a segunda temporada já estava anunciada e garantida para o segundo semestre. A gente está estudando isso com o crono, o tempo, também o que vai ser ainda o cenário, o prognóstico ainda é incerto, do fim da quarentena, mas a gente está torcendo para que no segundo semestre a gente pegue essas 2 casas finais e já leve para a próxima, que terão 12 casas, assim completando... Entendi. E o programa já é um sucesso e ele já nasce com um potencial de comercial muito grande, né? Não, ele veio com 3 patrocinadores. Ele começou com 3 patrocinadores. Né? Foi incrível. A Vivo, a Panasonic e a Coral. Panasonic, Vivo e Coral. E isso que é surpreendente. A gente levou para o lugar comercial, inicialmente, o nosso pensamento era, vamos levar para empresas e marcas que têm a ver com esse DNA. As grandes empresas, C&C, Leroy Merlin, sei lá, assim por diante, né? E, de repente, a primeira que foi vendida foi Panasonic, equipamentos para casa, home theater, eletrodoméstico. A segunda, Vivo, casa conectada, etc e tal, Vivo Fibra. E aí que pintou a Coral com tintas. Então, ou seja, há uma prateleira de oportunidades gigantesca. E posso falar uma coisa? Por mais que a gente já tenha visto outros formatos, por mais que a gente já tenha visto isso já em outras vezes aqui no Brasil, isso ainda vai durar muito aqui. Porque é o sonho de muitos brasileiros. Tem a ver com a história de muitos brasileiros. Pertence ao cotidiano dos brasileiros. Todo mundo quer mexer na sua casa. A gente tem isso. O brasileiro é muito ligado à sua casa. É muito ligado ao canteirinho, ao quintalzinho, à muretinha, à janelinha, à piada. É esse lugar de conversa que você falou há pouco que eu acho que vai deixar isso perpetuando durante muito tempo. E tanto tem a coisa da cara um pouco de TV aberta, como a gente falou, né? Que começaram a história aí de que talvez passe na Globo também. Nem o Multishow levou a Lady Night, outros programas Globosat que estão chegando na TV aberta também em algum momento, né? Isso começou a ser falado acho que essa semana aí. Eu não tenho nenhuma notícia, nenhuma informação sobre isso a respeito. Eu li até no Feltrin, no Ricardo Feltrin. Eu fico feliz com essa perspectiva, claro, porque é um produto que a gente fez com tanto amor e carinho que pode ir para uma janela mais abrangente, né? Mas, por enquanto, eu não tive nada. Mas eu ficaria feliz, sim, porque eu acho que muita gente poderá, através do programa assim como você, se emocionar também. Minha filha louca gritando aqui. Mas era isso. A Júlia está aqui. A Júlia é sua aluna, né? Ex-aluna. Ela começou a falar, vou falar com ele. Eu falei assim, vamos fazer. Que bom. Ótima aluna, por sinal. Cara, última coisa. Fica à vontade, eu tô adorando. São 5h44, eu fico até as 8 no máximo. Opa! Eu já tô de braço cansado, porque eu tô segurando uma... Ih, vai ter bursite. Depois da live, o Bruno foi internado com bursite. Cara, fala do teu canal no YouTube, como é que tá essa experiência aí de produzir para essa outra mega janela que é a internet, com cabeça pensada especificamente para lá. Foi uma mudança, está sendo uma mudança muito legal. Quando eu resolvi sair do Grupo Globo, da TV Globo, em maio do ano passado, e também da rádio, eu tinha como objetivo o que o Will Smith fez na vida dele, o ator, o entertainer. O Will, com tudo que ele representa, com tudo que ele estava lá fazendo um canal no YouTube. Eu me perguntei por que um cara desse porte fez isso. Eu pesquisei e entendi. Tem até uma historinha que conta que o Jada, o filho dele, certa vez levou uns 3 amigos para casa dele em Hollywood, na mansão deles. O Will não estava em casa e os meninos deslumbrados, não sabiam que o Jada tinha aquele milionário. Pô, cara, que é isso? O que teu pai faz? Trabalha no cinema. Uau, ele é empresário? Ele é do show business? Não, ele é ator. Ator, cara? Quem é seu pai? Will Smith. Quem é? Não sabiam quem era Will Smith. O Man in Black, o Maluco no Pedaço, o Príncipe de Bel-Air, e assim por diante. E quando ele sofreu essa reflexão de que havia um público que precisava conhecer a sua vida, conhecer a sua história. E foi quando ele fez a imersão. E foi um pouco disso, e também uma inquietude artística, provocado por tudo isso e muito mais que estava acontecendo no mundo lá fora. Quando Tá Brincando, em 2018, meu programa solo na Globo foi pro ar, no primeiro dia do episódio eu falei assim, ai gente, não é isso. Talvez seja a hora realmente de fazer uma grande reflexão na minha carreira. E foram 2 meses depois, eu pedi para sair, tinha mais um ano de contrato. A Globo também estava sofrendo uma grande transformação nesse processo do Grupo Globo de Somos Uma Só Globo. Então foi bom por um lado, nós dois respiramos fundo. Eu acho que nós dois, Grupo Otaviano,
pudemos entender o movimento de cada um. E é incrível as possibilidades, são incríveis as possibilidades, né, Bruno? Porque o infinito é logo ali, com a internet. Você pode testar muitos modelos, você pode tirar do ar muitos modelos, pode arriscar muito mais. Você pode entender um momento como esse, diferente de um transatlântico, como a Globo, como grandes emissoras, veículos e tal. Você pode, com uma lanchinha, com uma lancha dessa aqui, fazer uma live, fazer uma transmissão e pensar em conteúdo diversificado para esse momento. E é uma conversa muito legal, é uma conversa muito ampla. Eu acho que eu estou só começando. Eu acabei de fechar uma parceria com a Play 9, também já entendendo que com os jogos, erros e acertos é preciso mudar algumas coisas. Mudei minha equipe de digital, mudei minha equipe de produção. E a Play 9, para quem não sabe, é uma empresa que tem João Pedro Paes Leme como sócio, um ex-Globo. Temos Marcos Vinícius Freire, que também vem do universo esportivo, trabalhou no COB muitos anos e também está lá, e o Felipe Neto. Então, eu estou cercado de pessoas que têm um entendimento muito grande desse universo digital. Construí um estúdio lindo chamado Otalab, aqui no Shopping Casa Shopping, no Rio. Talvez o maior estúdio de digital do Brasil, de um influenciador. E, a partir dele, eu estou agora evoluindo cada vez mais online. Por exemplo, uma demanda que está surgindo gigantesca agora, aqui nesse momento de remoto, vida remota. Empresas que estão buscando a minha experiência, o meu expertise como comunicador de eventos corporativos, MC, né? Mestre de cerimônias, para fazer eventos online, digitais, para ter a conversa, continuar a conversa com seus funcionários, com seus colaboradores, com seus fornecedores, e as empresas continuarem internamente fazendo a sua comunicação. Então, é um cenário que já está surgindo diante desse recuo do offline, do recuo da coisa física, nos eventos para 3.000, 4.000 pessoas que acabou, por enquanto. Estamos nos reinventando. Tudo que é ecossistema de comunicação está tendo que se reinventar muito. Da aula também está sendo uma puta experiência diferente. A própria televisão, que eu acho que já vinha experimentando coisas por conta das experiências virtuais e dos talentos que estão aí, e não trazer a mesma coisa que se faz no YouTube ou em outras plataformas para fazer na televisão, mas como repensar o que é fazer televisão, né? Eu acho que ela tá entendendo que é possível, e eu acho que é isso que está sendo o maior barato, e vai ser o maior barato. Porque já está gerando uma reflexão de que, gente, é possível e olha só o custo, olha só o resultado. A gente consegue alcançar algumas coisas. O Faustão está fazendo o Domingão da casa dele. Não estou dizendo que é isso, mas é possível entender um universo que talvez não precise de tanto para poder entregar o que é mais importante, que é o conteúdo. E conteúdo é rei. Então, Continua sendo mais, né? Exatamente. Então, nesse reino dos grandes... Claro que eles já entenderam isso há algum tempo e estão tentando, mas eu acho que essa prova, esse teste, esse laboratório de acontecimentos agora vai gerar e já está fazendo uma série de reflexões se tornarem realidade, como essa que eu falei do segmento corporativo, como nas transmissões de TV, o papo de segunda no GNT com as pessoas espalhadas em casa e só um apresentador no seu... E o jornalismo que já fazia isso com seus correspondentes, né? Eu acho que nós estamos dando um grande passo, no melhor dos sentidos, para uma reflexão do nosso ecossistema. Com certeza, sim. E acho que para quem está vendo, assim, quem é estudante de comunicação, pensando em fazer televisão, uma ideia geral assim, do que eu queria com essa live, muito esse dissecamento que a gente fez do Extreme Makeover Brasil, é que eu acho que uma boa estratégia para a gente aprender a fazer televisão é sempre observar televisão, assistir cada vez mais. E acho que as pessoas têm mais dificuldade no Brasil em criar televisão, principalmente quando a gente está falando de não ficcional, né? Não falando de dramaturgia, mas qualquer produto não ficcional, o que é mais essencial para funcionar é um formato muito sólido, né? E você conseguir criar um formato identificável pelo público, que não é repetitivo no sentido de cansar o público, mas que tem uma identidade, isso é o mais difícil de fazer, assim. E é muito interessante. Claro que eu tenho um olhar já de trabalhar nessa indústria já há alguns anos, mas para quem está começando, talvez pegar um programa como esse, ainda mais hoje com a facilidade de você assistir on demand, que você quiser, e assistir vários episódios numa sequência, você começa a ver, olha isso aqui, aquilo que eu falei, o set lá que gravaram as entrevistas pós, assim. Treinar esse olhar do que está pronto para tentar entender como se faz, acho que é a melhor escola que tem para aprender a fazer televisão. Não, e é muito legal, porque quando me perguntam, tá vendo o que você está assistindo na televisão? Eu separo 2 canais. Porque tem aquilo que eu sei que é por prazer absoluto e tem aquilo que é por necessidade profissional absoluta. Então, assim, nesse caso do Extreme, eu não entrei nesse viés exatamente, talvez por intuitivamente querer criar o meu próprio universo para não gerar uma comparação sobre os outros.
Mas assim como um remake de uma novela, assim como um remake de um filme, assim como regravar uma música de sucesso, fazer um extreme, né, do nosso jeito, seguindo a Bíblia, também gera a mesma ansiedade e expectativa. Há um público que fica assim no muro olhando, vamos ver o que esses caras vão fazer com o meu extreme americano, né? Sim. Ou com a minha música de tal banda. Será que eles vão acabar? E quando? Porque assim, o melhor sinal da internet hoje em dia, quando você faz algo bem, no mínimo é o silêncio, no mínimo é a calmaria. É. Se tivesse ruim, não tenha dúvida, a internet seria o portão do inferno e tudo escancarado. Eu estou muito feliz que a gente conseguiu, graças a Deus, fazer um produto muito bacana dentro do possível aí com o Extreme. Que bom, que as pessoas continuem assistindo, né? Amanhã, terça-feira, 9h30 no GNT, isso? Amanhã, a família Gali. É a casa que eu acho que a gente até agora conseguiu. Porque é legal também, só para fechar, é que a gente nessa pilotagem, porque de certa forma a gente não teve piloto, né? Essa é uma coisa curiosa, diferente dos formatos de estúdio ou outros tantos que merecem e podem ter um piloto, o Extreme não teve tempo para fazer um piloto. O episódio 1 e 2, para vocês saberem, foi o piloto da nossa temporada inteira. Isso é uma curiosidade valiosa. Tudo que vocês viram ali foi com um jogo de muito exagero. Ou seja, a gente ficava 1000 vezes mais cauteloso, 1000 vezes mais repetindo mais vezes, 1000 vezes tentando outras situações. Foi um desgaste, mas a gente conseguiu. Mas o que é legal é que hoje a gente está percebendo com um jogo de erros e acertos aquilo que a gente está melhorando, aquilo que a gente conseguiu atingir em outros níveis melhores, sentimento, emoção, resultado arquitetônico, resultado de decoração. E essa casa de amanhã é a casa que, para mim, até agora, para mim, na minha visão pessoal, foi a casa que mais a gente conseguiu, em termos visuais, uma reforma realmente significativa, assim, em termos arquitetônicos. O pessoal vai gostar. Legal, legal. Estarei assistindo dessa vez ao vivo. Tá bom. Adorei. Um beijo para vocês. Super obrigado. Obrigado você. Obrigado. Tchau. Cuida do seu ombro, hein? Tchau, tchau.